Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, o privilégio que o Senhor está nos concedendo de estarmos na Tua casa, de termos liberdade, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, ouvir assim, ó Deus, a clareza da Tua voz aos nossos corações, ó Pai. Pedimos em nome de Jesus que ao longo desta noite, nesta reflexão, o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor nos molde conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade, Senhor. Pois o nosso desejo, ó Deus, é de Te servir, é de glorificar ao Teu santo nome, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, pedindo ao Senhor que ilumine as nossas mentes, nos dê sabedoria para podermos entender a Tua palavra nesta noite. Em nome de Cristo, amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se sentar. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel. Vamos continuar então sobre a história de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 11. Samuel 17, de 1 a 11, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte da banda da Além, e os israelitas no outro monte, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram e temeram muito. Eu não sei quantas vezes eu contei aos irmãos, alguns já ouviram sobre esta situação. E a casa da minha mãe, nós sempre tivemos o costume de criar animais e principalmente cachorros. Nós sempre gostamos de criar cachorros. E na casa da minha mãe ela tem uma cachorrinha, uma fêmea, e ela é muito dócil, muito tranquila. E é interessante que em todos os momentos que nós chegamos na casa da minha mãe, ela vem como qualquer cachorro que tem saudade daqueles que eles conhecem, vem abanando o rabo, vem pulando, querendo carinho. Em contrapartida, o meu irmão também tem uma cachorrinha. Uma cachorrinha que morava só com ele, na casa dele, aqui em Itapeva, e também muito tranquila quando a gente ia na casa dele. A gente chegava lá, como a mesma da minha mãe, vinha pulando, toda alegre para recepcionar, porque queria carinho.
Houve uma circunstância, então, que nós fomos forçados a criar as duas juntas. E a partir desse momento, as duas passaram a morar na casa da minha mãe, lá em Itararé, e as guerras no quintal começaram, porque cada uma daquelas cachorrinhas, elas queriam o domínio do quintal, o domínio da casa, porque elas estavam até aquele momento sozinhas, cada uma no seu grande reino, se nós podemos dizer assim. A gente brincava que elas eram as rainhas da casa, porque eram só elas que estavam ali. Quando juntaram as duas no mesmo lugar, começou ali um grande confronto, todas as vezes. Se você chamasse uma para você fazer carinho nela, a outra já vinha para morder aquela, porque ela queria atenção. E a mesma coisa acontecia com a outra. Se você dava um osso para uma, ela já ia em cima porque ela também queria, porque elas eram acostumadas a esse tipo de atenção, era delas. É como se elas fossem, então, as donas do lar. E é muito interessante que, usando esta questão tão simples, né, dessa maneira como esses animais eles reagem no ambiente onde eles estão, nós também passamos por vários momentos de confrontos. E se nós, então, podemos usar esta mesma imagem, confrontos até mesmo de reinos. Opa, deixa eu sair para frente aqui. Epa. Cadê? Tem hora que meu controle me engana aqui, para trás. Mais um. Foi. Isso. Podemos falar então de confronto de reinos. E quando nós passamos então por alguma dificuldade como essa, onde você se depara, você talvez é o agente do confronto, ou você é aquele que está recebendo um confronto, um embate, o que nós vamos ver ao longo deste texto é qual é o grande objetivo então de um confronto, quando nós vivemos uma situação como essa. Se você for olhar esse exemplo muito simples dessas cachorrinhas, o objetivo delas era o quê? Ganhar a atenção, ganhar o alimento, ou então ganhar um brinquedo que elas estavam querendo naquele momento, porque elas estavam controlando aquela situação. Mas quando nós passamos por um confronto, qual é o objetivo que nós temos quando nós vivemos um momento assim? E então nós vamos recordar aqui o que nós vimos na semana passada, para nós podermos então dar continuação nesse texto que nós fizemos leitura neste momento. Nós falamos sobre resultados. Quantos irmãos se recordam aqui quando nós falamos de resultados? Quantos se lembram quem eram os personagens que estavam envolvidos? Quem pode me ajudar a reconstruir o pano de fundo que tem a nossa história? Alguém se lembra? O que estava acontecendo com os personagens? Que resultado era esperado? Alguém se lembra disso? Capítulo de número 16, versículo 14, para você poder recordar comigo inicialmente, puxar na sua memória o que nós vimos na semana passada. O texto diz então: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Quais eram os resultados esperados naquele contexto? Saul desejava alívio. Saul queria que aquele tormento que estava sobre ele não acontecesse mais. E usando então este período que Saul estava vivendo dessa forma, com esse tormento por parte desse espírito maligno enviado por Deus, como nós vimos, nós falamos sobre os resultados esperados para todo servo de Deus. Quais os resultados esperados para um servo de Deus? Que eles permaneçam em Cristo. Nós falamos isso na semana passada, e aí observamos as habilidades que Davi tinha para auxiliar no resultado que Saul então tanto almejava. Alguém se lembra quais eram as habilidades de Davi? O que ele era capaz de fazer e por que é que ele foi colocado próximo ao rei?
que é que Davi fez? Alguém lembra? Vamos lá, irmãos, me ajudem. Quem estava presente aqui semana passada? Ninguém se recorda dessa cena? Davi faz o quê? Toca? Toca harpa. Muito obrigado. Toca harpa. Esta era a habilidade que ele tinha. Ele era músico. E com isso nós então falamos sobre as habilidades que todo servo de Deus precisa ter para poder então obedecer ao Senhor. Quais habilidades? A nossa personalidade, os nossos dons e os nossos talentos, conforme o Senhor nos concede para os objetivos em que Ele quer nas nossas vidas, como Ele fez assim com Davi. E também falamos sobre a questão da música. Nós falamos sobre os efeitos da música, porque Davi tocou então aquela harpa perante Saul, e então Saul ele ficou aliviado. Então nós conversamos um pouco sobre a possibilidade da música curar alguém. E nós vimos então, conforme o texto, a música trouxe alívio e não trouxe cura, porque apenas a palavra é quem traz isso para nós. Juliano, confere aí para mim só se está funcionando. Às vezes ele abre alguma... Não? Computador travou? Opa, aí foi. Então, os efeitos da música, Então, nós paramos neste texto, nesse momento, quando Davi, então, tocou a sua harpa perante Saul. O capítulo de número 17, então, ele começa trazendo para nós uma afronta. Uma afronta de quem? Nós observamos aqui que os filisteus se juntam, então, no versículo de número 1, para atacar, para guerrear os israelitas. Observe comigo então que o texto começa a trazer a figura deste personagem que é tão conhecido pela maior parte de nós, uma história que nós ouvimos por várias vezes nas escolas dominicais, que nós conhecemos todos os detalhes praticamente, Ou deveríamos assim o conhecer se nós já ouvimos várias vezes. Golias, então, surge como o homem guerreiro, no versículo de número 4, com uma altura de aproximadamente 2,90 metros, com um capacete de bronze, uma couraça que pesava 60 quilos, caneleiras de bronze e um dardo de bronze entre os seus ombros. Além disso, aquele gigante guerreiro chega então com uma lança, com uma haste muito pesada, que tinha com uma ponta de ferro, que pesava 7 quilos. Então esta é a imagem que os israelitas têm, quando eles se colocam do outro lado do monte, para guerrear contra os filisteus. Há uma afronta da parte dele no versículo de número 10, quando ele diz, então, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Golias, então, ele se coloca como o grande guerreiro, já como vencedor perante eles, como ele fala na sua postura no versículo de número 8, como o grande inimigo de Israel. Ele está se levantando, está afrontando eles, dizendo que eles não têm capacidade alguma de vencer aos israelitas. Assim, Golias, ele traz para nós a imagem de uma perseguição, porque vários inimigos surgem ao longo de toda a história contra Israel, contra o povo do Senhor e, por consequência, até os nossos tempos contra a própria igreja. Porque inimigos se levantam, inimigos confrontam a nossa verdade. E por isso, quando nós pensamos em confronto de reinos, você pode enxergar este confronto de reinos quando nós, como igreja, quando nós, como cristãos, temos um conceito da verdade e você pega pessoas como Golias, que se colocam hoje como os grandes guerreiros de filosofias, de políticas ou de outras religiões, e eles vêm para nos afrontar, para derrubar os nossos princípios. E a grande questão que nós precisamos pensar, então, neste momento é:
qual postura assumir perante um confronto? O que você faria, então, se você fosse confrontado como Israel estava sendo naquele instante, se isso estivesse acontecendo nos dias de hoje? Qual é a postura que você orientaria alguém que está vivendo isso a assumir hoje? Me ajude, gostaria de te ouvir. Qual postura? Vamos lá, Júnior, me ajuda aí. Se preparar, podemos dizer antes, né? E na hora do confronto? O que você faria? Defesa? Muito bom. Seu Paulo, me ajuda aí. O que o senhor faria? Na hora de um confronto qualquer, o que o senhor faria nessas horas? Hã? Muitas coisas? Eliana, o que você pensaria aí para fazer? Qual postura, qual a melhor postura para tomar numa hora dessa? Atacar ou defender, né? Seu Nelson, o que o senhor faria? Joia. Laine, me ajuda aí. Vai lá, Laine, me ajuda. O que você faria? Estudando inimigo, interessante. São várias coisas que nós podemos pensar, né? Se você se coloca no lugar deles, por que nós vemos isso? Porque há uma reação deste povo neste momento. Há uma reação diferente de Israel e há uma reação diferente da parte de Davi nesse momento. Quando você observa isso, então, olhando com um sentido de inimigos que se colocam contra o povo do Senhor, há uma perseguição se levantando neste momento por parte dos filisteus. Há uma coisa muito parecida que nós vemos em Atos capítulo 13. Eu peço à igreja que abra comigo nesse texto, para nós podermos observar o que é que está acontecendo naquele momento com o apóstolo Paulo. Há um confronto que ele está vivendo aqui, e nós vamos ver então qual é a postura que ele também toma diante disso. Alguém pode ler para nós, por favor, do versículo 44 até o versículo 50.
Olha só que interessante. Não se levantou um Golias do tamanho como era aquele grande guerreiro filisteu, mas veja que contra Paulo e Barnabé se levanta um inimigo. Por isso que eu utilizei a imagem de Golias naquilo que ele representa. Ele é o inimigo de Israel. Ele está querendo então neste momento afrontar não só o povo, mas também debochar da fé que eles têm no Senhor que os chamou. E veja que diante de Paulo e de Barnabé, os inimigos no versículo 45 são aqui os judeus que blasfemavam contra aquilo que Paulo estava dizendo a todo momento. E aí surge a perseguição que estava acontecendo contra eles. Porque eles não queriam que a voz, que a palavra de Paulo, fosse ouvida pelas pessoas. Então observe que no versículo 50, eles continuam. Os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando do seu território. Então veja, eles não só blasfemavam a fala de Paulo, o ensino dele, como eles também instigavam outras pessoas, inclusive mulheres piedosas, para que essas pessoas não ouvissem Paulo. Isso é perseguição, isso são inimigos. Ou seja, nós estamos observando que a figura de Golias é a mesma figura de qualquer outro inimigo que você vai observar nos textos da palavra, ou qualquer outro inimigo que se levante hoje contra o reino de Deus. E os confrontos do reino estão acontecendo a todo instante. Diversas pessoas se levantam para blasfemar contra os líderes, para confrontar o exército do Senhor, para eles instigarem mulheres piedosas contra a liderança da igreja hoje. Esta afronta que acontece com o povo de Israel, apesar de ser algo que nós já conhecemos muito bem, mas é para nós algo que nós precisamos observar, porque vai trazer um grande ensino para nós, porque de uma forma eles reagiram, e de uma forma nós precisamos entender como vamos reagir quando os inimigos se levantam e as perseguições se instalam contra o povo do Senhor. O que acontece então quando você observa, além da afronta, capítulo 17, versículo 11 e versículo de número 24, você pode ver então como é que reagem Saul e os israelitas. Golias, o gigante, o inimigo, ele se levantou. Como é que eles observaram isso? Qual foi então a ação do rei, do povo, perante todo esta situação? Alguém pode ler para nós de novo, por favor? O versículo 11 e o 24. E o 24, por favor? Isso, então veja, para a afronta do inimigo, para a afronta de Golias, você encontra a ação de Saul e do povo. Eles temem, eles fogem, eles se espantam com os inimigos que se levantam contra eles nesse momento. Você está falando aqui de um rei e você está falando aqui de um exército que já estava preparado para guerrear. Porque, caso contrário, no versículo de número 1, você não veria então os filisteus se ajuntarem de um lado e depois, na continuação do texto, versículo 3, os israelitas se ajuntarem no outro. Era um exército preparado para combater outros exércitos. Mas a reação deles diz muito sobre eles. Porque ao passo em que eles observam um único soldado, que para eles era maior
para eles era mais perigoso. Eles fogem, eles se espantam, eles temem mais ao soldado do que ao próprio Deus que está o levando até aquela situação. Mas em contrapartida disso, nós temos também a ação de um outro personagem, que é o próprio Davi. Alguém pode ler para nós estes versículos? São versículos isolados e eu vou então trazendo o contexto de cada trecho. Capítulo 17, 23, 26, 32 e 49, por favor. Vinte e seis. Versículo 32. E o versículo 49. Olha só que interessante, olha como há uma diferença na postura de Saul como rei, Israel como um grande exército preparado para a batalha e de um simples pastor de ovelhas que estava ali. O texto no versículo 23, no final dele, traz que Davi ouviu apenas as palavras de Golias. Versículo de número 26, observe que ele continua nesta cena, ele está junto com aquele exército que está avançando para a batalha, e no versículo 26 ele questiona, o que é que farão então para aquele que vencer Golias? Como é que vocês podem deixar este filisteu afrontar o exército do Deus vivo? Ele questiona esse povo. Versículo de número 32, depois de todo este questionamento, o que acontece com ele? Ele se dispõe à batalha, ele não é um guerreiro preparado, ele não sabe vestir uma armadura, ele não tem força, não tem estrutura física para vestir uma armadura tão pesada como aquela que Saul vai dar para ele. Mas ele não está pensando nisso. Ele simplesmente chega para Saul e diz, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Ele está disposto a defender o nome do Deus vivo. E no versículo de número 49, então depois de ser confrontado novamente por Golias, que o afronta de novo, que tenta humilhar, versículo 49 mostra então que Davi vence. Ele pega então ali a sua funda, a pedra, como ele havia pego ali algumas pedras no ribeiro, versículo 40 diz, 5 pedras lisas, ele pega aquela pedra, ele vira aquela funda e atira uma pedra que encrava na sua testa. Um gigante de 2,90 metros, que tinha uma armadura
uma couraça de 60 quilos, estava revestido de bronze desde a cabeça à canela, estava em todos os lugares do seu corpo, ou seja, ele estava protegido com uma lança extremamente pesada, e um simples pastor de ovelhas, com uma pedra e a sua funda, ele é capaz de derrubar esse gigante. É uma ação. Qual é a postura que nós devemos ter, então, diante dos confrontos? É a postura de Saul ou é a postura de Davi? Não estou dizendo que você vai ter que pegar agora uma funda e sair tacando pedra nas pessoas. Mas veja o que há por trás dessa postura. Como eu disse, nós não estamos olhando para Golias simplesmente como um gigante de 2,90, mas estamos olhando ele como um inimigo qualquer que se levanta contra o povo de Deus. E permite assim o confronto de reinos. Os confrontos que eu e você temos todos os dias. Porque observe comigo um detalhe. O que é que estava fazendo Davi naquele local junto com seus irmãos? Ele foi levar comida. O pai dele chega para ele estava pastoreando as ovelhas, e o seu pai chega, vá levar comida para os seus irmãos, versículo de número 17 e 18, e ele leva esta comida até os seus irmãos, e durante esse momento ele ouve o que Golias fala, e durante esse momento que ele já entregou a comida, no versículo 22, ao guarda da bagagem, ele começa a questionar o que é que Golias está dizendo. Ele começa a questionar as pessoas, como é que vocês deixam isso? O que é que eu estou querendo que você observe aqui? Que o confronto que está acontecendo com este inimigo não acontece em um momento específico, acontece na rotina do dia a dia. Davi estava na sua rotina normal. Ele estava ali, cuidando de ovelhas, de repente ele vai levar comida para os irmãos, ele ia voltar para cuidar das ovelhas, porque essa é a função dele. Ele não é o grande guerreiro, igual o seu irmão Eliabe, ou Abinadab, ou Samá, como diz o versículo 13, os seus irmãos mais velhos, que estavam junto com Saul no meio do exército. Não, ele é um simples pastor de ovelhas que está na sua rotina normal, obedecendo ao seu pai, levando comida aos seus irmãos para voltar ao seu serviço. Porque os confrontos que acontecem contra o reino de Deus, contra nós, contra a igreja, eles acontecem na sua rotina normal, no seu dia a dia. Você está no trabalho, você está no mercado, você está na rua, você está na internet, a sua rotina é onde você vai se deparar com os confrontos. E é aí que nós precisamos pensar, qual é então a postura que eu e você temos que assumir perante os confrontos que nós vamos viver. É defesa? É ataque? Nós vamos precisar pensar como é que nós vamos agir. Alguém pode ler para nós o que é que diz Pedro na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, por favor? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pedro está tratando aqui sobre relacionamentos, vida em sociedade, vida em família, vida entre servos e patrões. E ele está dizendo sobre a nossa postura. Ele vem dizer então, quem será capaz de te maltratar se você for zeloso? Mas ainda assim, se Cristo então desejar que você venha a sofrer, você vai sofrer pelo nome de Cristo. Não porque você fez o mal, não porque você maltratou alguém, mas no confronto ele está dizendo para nós, no versículo 16, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o bom procedimento em Cristo. Como proceder, então? Qual postura assumir? Alguns momentos vai ter que ser de defesa, alguns momentos vai ter que ser de ataque, mas nós temos que lembrar qual é o objetivo maior em um confronto, quando um cristão está participando dele.
Quando nós olhamos a palavra nos falar, através do apóstolo Paulo, que nós fomos criados com um propósito muito claro, este propósito também deve estar inserido nos nossos confrontos. Você vai dialogar com alguém com relação à fé que essa pessoa tem para mostrar a ela a verdade? Ok. Você vai dialogar com alguém sobre a filosofia que ela tem? Ok, não há problema. Você vai dialogar com essa pessoa sobre a postura política que ela tem? Não há problema, mas lembre-se que em todos os confrontos, o objetivo maior é glorificar a Deus. Porque foi para isso que nós fomos criados. Então a postura que nós vamos assumir perante o confronto, nós vamos precisar analisar muito bem, mas nós temos aqui dois exemplos. Saul e o povo que teme, foge, e nós temos Davi, por outro lado, que na sua rotina normal, ouve, questiona, se dispõe a lutar pelos outros, e ele assim vence. Se nós tivermos só essas duas posturas para nós analisarmos qual delas então nós vamos escolher, precisamos pensar nisso. O que é que aconteceu em Atos capítulo de número 13? Alguém pode ler para nós, por favor, versículo 46 e os versículos 51 e 52. Atos 13, o 46, depois o versículo 51 e o 52. Alguém pode ler para nós? Cinquenta e 52. Veja só então o que acontece aqui, eles estão sendo perseguidos pelos judeus, que estão com inveja, blasfemando contra Paulo. Veja, inimigos do reino. O que é que Paulo e Barnabé fazem no versículo 46, perdão? Tudo bem, vocês não querem o evangelho? Vocês estão rejeitando a verdade? Nós vamos pregar para outros. Nós vamos levar para os gentios. A continuação, a perseguição, então, ela fica mais intensa no versículo 50. Eles instigam, eles começam a fazer a cabeça daquelas mulheres piedosas, fazendo ali fofocas entre os principais da cidade, e a perseguição aumenta. Versículo 51, qual é a ação deles? Sacudiram os pés e partiram para Icônio. Eles não deixaram de cumprir, eles continuaram servindo, eles continuaram dispostos para glorificar a Deus. Versículo 52, veja a ação deles, eles estavam transbordando de alegria, apesar da dificuldade, apesar desta perseguição. Então veja que estes homens têm muita coragem para continuar, da mesma forma como Davi foi um homem extremamente corajoso perante o inimigo que se levantou, e ele não parou ali, ele se dispôs, ele continuou a pelejar pelo nome do Deus vivo a quem ele servia. Mas a grande questão é, o que é que faz Davi assumir essa postura? O que é que faz Davi, na sua rotina normal, ouvir, questionar, se dispor e então vencer? A palavra nos mostra isso. Versículo de número 37, voltando lá para 1 Samuel 17, alguém lê para nós o versículo 17, por favor. 37, eu confundindo os números aí. 37, por favor. Das do urso.
Olha que interessante. O que é que faz então Davi assumir essa postura desta maneira, como nós vimos? Olha o que ele diz. Da mesma forma como o Senhor me livrou, o Senhor me livrará das mãos deste filisteu. Versículo 44 até o 47. Alguém pode ler para nós, por favor? De 1 Samuel mesmo. Olha a postura de Davi. Olha por que é que ele conseguiu, então, chegar àquele momento e se dispor com tanta coragem. Ele diz, eu vou contra ti em nome do Senhor, o Deus dos exércitos. Ele continua dizendo, versículo de número 46, toda a terra saberá. Ele diz no final, o objetivo dele não era que ele se engrandecesse, que o nome dele ficasse famoso, mas que o nome do Senhor fosse conhecido pelos filisteus. E quando ele diz então no versículo 47, ele diz, todos vão saber o quê? Que o Senhor salva, e ele não salva com espada nem com lança, porque ele é o Senhor e é dele a guerra. Ele está no controle de tudo. Então o que é que Davi tem de diferente de Saul e de todo o exército que estavam temendo, queriam fugir? É fé. É temor a Deus. Então quando nós pensamos que na nossa rotina diária os confrontos dos reinos vão vir contra o reino de Deus ao qual nós servimos, nós precisamos lembrar qual é a melhor postura. É a postura de Davi, uma postura de alguém que é temente a Deus, porque nós estamos aqui falando como é que vive o homem segundo o coração de Deus, que é o que o texto nos textos anteriores veio nos contar, que o Senhor não vê o exterior, mas Ele vê o interior, este homem segundo o coração que Deus o escolheu. É assim que um servo de Deus deve reagir, com temor ao Senhor. E por isso ele é capaz de, no meio da sua rotina, ouvir com atenção o que está acontecendo, ele questionar as posturas das pessoas, se posicionar, dispor e vencer para a glória de Deus. Porque ele teme ao Senhor. Quando o texto fala para nós que ele então venceu ao leão, que ele matou o urso, ele fez isso por causa que o Espírito de Deus estava habitando nele. A força que tinha Davi não era dele, mas era uma força que vinha de Deus. Isto prova como nós, como igreja, podemos reagir aos confrontos que nós vivemos e lembrar então qual é o objetivo de todo este confronto. Se nós somos servos de Cristo, o objetivo de todo o nosso confronto será sempre glorificar ao Senhor, exatamente como Davi tinha como intenção quando ele se dispôs a enfrentar aquele gigante que ninguém mais no exército estava querendo enfrentar. Ele queria que Deus fosse conhecido, era para que o nome do Senhor fosse então visto como o Senhor, o Deus dos exércitos, por todos os povos. Por isso, irmãos, nós podemos pensar que naqueles que vivem segundo o coração de Deus, o objetivo é sempre glorificar ao seu Senhor. Sempre, em todos os momentos. Se você é alguém segundo o coração de Deus, isso significa humildade e submissão à palavra de Deus, esse vai ser o seu objetivo. Em todos os momentos da sua vida, inclusive nos confrontos. Não há problema do cristão dialogar, conversar com as pessoas que têm opiniões diferentes, mas lembre-se que o objetivo maior não é engrandecer a sua opinião, mas é glorificar ao Senhor, que é o que Davi estava fazendo naquele momento.
Nós temos que lembrar que a nossa postura revela a quem nós servimos. Saul, naquele instante, ele demonstra com toda a sua covardia, como um rei, que deveria encorajar o seu exército, que ele já não estava mais servindo ao Senhor, até porque o Espírito de Deus já não estava mais nele. Ele já estava vivendo momentos de tormento. Mas Davi não. Davi é um homem muito corajoso. Davi é um homem muito temente ao Senhor. Aquilo então que nós fazemos revela quem nós somos, revela quem nós servimos. E nós precisamos pensar nisso, porque Davi está vivendo a sua rotina do dia a dia. Eu repito isso mais uma vez, porque às vezes a gente acha que viver igreja é aqui somente. Muito pelo contrário, é lá fora, é na rotina, é dentro de casa, é no meio da família, é com os amigos. É no âmbito comum, é lá que nós temos que ser luz. E por isso nós vamos ter que ver que postura você está revelando para as pessoas. A que Deus você serve quando as pessoas olham para você? Quando você fala com seus amigos, com seus familiares, a quem você reflete? É isso que nós precisamos pensar, porque nós fomos criados para a glória do Senhor. E lembrar, meus irmãos, que a força do inimigo jamais vai prevalecer aos planos e ao poder de Deus. Em momento algum. Pode se levantar o maior inimigo que for, com a maior proteção que ele tiver. Se ele estiver contra os planos de Deus, ele vai cair com uma pedra encravada na sua testa. E não é a igreja que vai esmorecer. Não é o povo do Senhor que vai deixar o trabalho. São os inimigos que vão caindo, porque tentaram afrontar o Deus vivo. Que Deus nos abençoe a cada instante. Lembremos como eles a ser tementes e zelosos a todo instante. Zelosos. Porque se alguém vier fazer algo com você, seja porque você é zeloso. Porque você é um cristão verdadeiro, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Não porque você cria confusões, cria divisões, porque você faz fofoca, porque você fala maledicências dos outros. Não, que seja porque você é alguém firme em Cristo. E aí lembre-se que se isso acontecer, Deus será glorificado em cada um desses instantes. Disponha-se, como aconteceu com Davi. Disponha-se à batalha, disponha-se ao serviço, disponha-se para o reino de Deus. Outra maneira de você poder então glorificar ao Senhor. E creia, não deixe, independente da circunstância, do confronto, do momento em que você estiver vivendo, não deixe de crer no poder do Senhor para transformar as situações. No poder de Deus para derrubar os inimigos. No poder de Deus para te usar, para que o nome dele seja glorificado. Eu desejo que o Senhor nos abençoe para que, quando os Golias se levantarem, nós estejamos preparados, com fé e temor, para vencer as batalhas que nós vamos travar. Amém, irmãos? Alguém gostaria de acrescentar alguma questão? Gostaria de comentar? Hoje eu falei demais, né? Não parei muito, só embarquei e não deixei ninguém falar. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre o texto? Vamos nos colocar em pé então, irmãos. Convido a todos para nós podermos cantar, para encerrar o estudo dessa noite, o hino de número 49.